O pessoal do Estadão está assistindo o Ancapsu. Olha só, eu falei que isso ia acontecer. Eu falei isso desde o ano passado. O Lula vai quebrar o Brasil em 2026 para tentar se reeleger. Vai fazer o que a Dilma fez em 2014. Quebrou o Brasil para tentar a reeleição. A Dilma, infelizmente, conseguiu. Eu acho que dessa vez o Lula não vai conseguir, não, né? Mas que ele vai quebrar, ele vai conseguir. Quebrar o país, o Lula vai conseguir, não vai conseguir a reeleição. Vamos entender aqui o que o Estadão está falando. Por que eu acho que isso não vai resolver dessa vez aqui? Ó? Porque você tem aqui, ó, que ao mesmo tempo desses programas. Ele está reclamando aqui que o Lula fez um monte de programas para torrar dinheiro como se não houvesse amanhã, não sei o que lá, para ajudar as pessoas e, né, dar dinheiro para as pessoas, desenrola e não sei o que lá. Só que o que eu falei para vocês do desenrola? E até as pessoas, num primeiro momento, acham positivo. Por quê? Porque é o pessoal que está endividado, né, e tem muita gente endividada. O pessoal acha uma boa ideia ter algum programa para ajudar essas pessoas. Só que na prática, quando as pessoas olham o que é o programa, o quanto que isso ajuda, não ajuda muita coisa. É o que o pessoal está vendo aqui. 63% avaliam que programas de Lula ajudam pouco ou nada a reduzir dívidas. O que a pessoa queria é que o Lula perdoasse a dívida dela. Isso não vai acontecer, simplesmente não tem dinheiro para bancar isso, né? Então, no final das contas, não está ajudando muita coisa. O Desenrola 2.0 começou muito bem, começou ajudando muito Lula, porque as pessoas achavam que ele ia derrubar as dívidas todas, mas quando o pessoal viu o que é na prática, né, foi lá tentar resolver e viu que não consegue resolver porra nenhuma, tem uma pequena redução de um percentualzinho lá e coisa e tal, acabou que o pessoal ficou frustrado com isso. Não ajuda em nada o eleitorado do Lula. E se não ajuda o eleitorado, não ajuda o Lula, né? Ou seja, o Lula vai conseguir quebrar o Brasil, isso ele vai, mas não vai conseguir se reeleger. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu, e essas notícias foram sugeridas por Ancapsu Bot versus Veracibot, Travecão e Xandão Tudo a Ver e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, Lula quebra o Brasil para se reeleger. O petista usa truques contábeis para esconder o aumento cavalar de despesas, lembrando das malfadadas pedaladas fiscais da Dilma. O Lula está fazendo a mesma coisa que a Dilma fez em 2014 para tentar se reeleger. Fez o inferno, inventou número, criou... Eu já expliquei para vocês esse problema que o Lula encara, né? O Lula encara a questão do superávit fiscal, né, a necessidade de equilibrar as contas do governo, como meramente uma questão de lei, né? Tem que obedecer essa regulamentação aqui. Não, então peraí, a gente tem que atender esse teto aqui de despesa, mas e se eu tirar essa despesa do teto? Então aí eu atendi o teto, ó que beleza, ó que maravilha, funcionou, consegui, dei um truquezinho aqui, só que não é isso que é o problema é quando você contorna o teto, você está gerando inflação do mesmo jeito, você está gerando inflação ou, por outro lado, aumentando a taxa de juros, porque para conter a alta da inflação, o Banco Central é obrigado a aumentar a taxa de juros. Então não tem jeito, o governo tem que gastar menos do que arrecada. O Lula não quer saber disso, o Lula quer tratar isso como se fosse um mero artifício. Não, mas se eu tirar essa despesa aqui, então tá bom, né? Vamos tirar... não, essa despesa aqui é muito importante. Essa despesa aqui eu não posso deixar de gastar, porque é muito importante, então eu vou tirar do limite fiscal. Meu amigo, não é assim que funciona, cara. Você está gastando mais do que o limite fiscal, você explodiu o limite fiscal. É o que aconteceu com o governo Lula até aqui, né? E as consequências a gente está vendo. É a quebradeira do Brasil. Aqui, olha só. Quebrei o Banespa, mas elegi meu sucessor. Essa frase foi atribuída ao ex-governador de São Paulo, Orestes Quércia, que resume uma forma de usar instrumentos à disposição do governo, não para o bem comum, mas para o proveito próprio, né? Isso é o motivo pelo qual o Hans Hermann Hoppe fala que a república é pior do que a monarquia, né? Como o presidente ou governador vai ficar só 4 anos, ele tem um incentivo muito grande de fazer um monte de merda nesses 4 anos e deixar a conta para quem vem depois que se foda, que vai pagar essa dívida, não tô nem aqui, não tô mais aqui, né? Você faz esse negócio para tentar se reeleger ou então para eleger o seu sucessor. Aí, se você eleger, mas você quebrou o Banespa, quebrou a economia, mas fez o seu sucessor. Agora o seu sucessor vai se ferrar. Mas beleza, você conseguiu botar mais 4 anos ali nessa história. Vai roubar por mais 4 anos. Empurra a coisa toda para o próximo presidente que vai vir lá na frente, né? Ou seja, esse incentivo cruel que há um estímulo enorme para o presidente atual gastar o que ele puder e o que ele não puder. É por isso que você só vê a dívida externa explodindo no Brasil, e não é só no Brasil não, tá em todo mundo ocidental, nos Estados Unidos, na Europa e coisa e tal, porque tem sempre essa preocupação de gastar o máximo possível agora e foda-se o futuro, né? Aqui, ó. É amplamente sabido que o governo Lula vem patrocinando uma série de medidas para tentar levantar sua popularidade e ajudar em sua reeleição.
Mas ninguém levantou até o momento, ou havia tido paciência de somar todas as pequenas bondades eleitorais que, tomadas uma a uma, parecem inofensivas. O economista Marcos Mendes, em relatório da XP Investimentos, fez esse trabalho para o cidadão brasileiro. E o retrato não é nada bonito. Segundo o economista, somente neste ano de 2026 foram nada menos que 33 medidas diferentes, somando a incrível marca de 215 bilhões em aumento de despesa ou redução de receitas. Em comparação com a malfadada PEC 126 de 2022, a chamada PEC da gastança, que liberou 168 bilhões de gastos no ano seguinte fora do teto de gastos, que já foi um escândalo, né? Ou seja, foi maior. O Lula está torrando mais dinheiro agora do que foi a PEC da bonança lá em 2023. Sendo que aquela PEC da bonança já foi um absurdo, né? Já destruiu a economia brasileira, já muito. É por isso que a gente tem essa situação catastrófica que nós estamos agora, em que o Tesouro Direto está com dificuldade de vender título, de pegar mais dinheiro emprestado. Exato. Isso é um problema, cara. Isso é um problema grande para caramba, tá? Eu falei num vídeo recente meu que isso aí arrisca o Brasil quebrar completamente, tá? Não ter mais dinheiro, né? Pelo visto, o governo Lula nunca perdeu a vergonha, que se é que tinha alguma coisa... O governo Lula... É isso que eu falo pro pessoal, bicho. Esse pessoal da isentosfera, né, fala, não, porque o Lula é um democrata. Ai, não podemos eleger o Bolsonaro porque ele imitou um doente na época da Covid. Não podemos eleger ele. Vamos botar o Lula que é um democrata. Caramba, é o Lula, galera, acorda. O Lula é um idiota, o Lula é um ladrão, um corrupto, um pinguço corrupto. Todo mundo sabia que ele ia quebrar o Brasil. E, no entanto, esse pessoal continuou com essa ideia que, não, ele é um democrata. Vamos votar no Lula. É porque eles estavam com a ideia, naquela época, de que, tirando o Bolsonaro, ia acabar com o bolsonarismo. Não, esse pessoal achava isso, tá? A expectativa da Faria Lima, do pessoal da isentosfera lá de São Paulo, é que, botando Lula, ia acabar o bolsonarismo. O Dória achava isso, o Eduardo Leite achava isso, o pessoal ali da isentosfera achava isso, né? Aí, depois a gente volta com o PSDB, vai vir o PSDB de novo para... Né, vai ganhar o Aécio, 2026 ganha o Aécio, vão ficar 4 anos com o Lula de merda, mas tiramos o bolsonarismo. E qual que foi a merda que aconteceu aqui? Aquilo que eu expliquei para vocês. Essa previsão deles estava errada. Eles achavam que o Bolsonaro estava vivo, tinha força política só porque ele era presidente. Tirando o Bolsonaro da presidência, o Bolsonaro vai sumir, vai desaparecer. E o que aconteceu? Porra nenhuma, continuou o Bolsonaro forte pra caramba, né? Aliás, eu vou fazer um outro vídeo sobre o que eles estão falando agora. O pessoal está comemorando que houve uma diminuição de seguidores do Bolsonaro nas redes sociais, né? Cara, agora, depois de meses que o Bolsonaro é proibido de postar qualquer coisa nas redes sociais, o pessoal vem comemorando isso como se fosse um ganho. Não, meu amigo, isso é consequência direta da censura que estão fazendo contra ele. No momento que isso acabar, Bolsonaro volta a subir de novo, né? Mas eu vou falar sobre isso num outro vídeo, tá? O fato é o seguinte, tá o pessoal aqui, eles achavam realmente que, tirando o Bolsonaro da presidência, ia acabar o bolsonarismo, e não acabou. Quando não acabou no primeiro ano, né, não, vamos tornar o Bolsonaro inelegível. O Bolsonaro tem força ainda, porque ele está inelegível, então ele pode voltar mais adiante. Tornar o cara inelegível não adiantou nada. Aí vieram com a fase do desespero, né? Importunação de baleia, roubo de mexerica, não sei o que lá, inventaram roubo de joias, não sei, inventaram um monte de coisa de lorota para tentar ver se colava alguma coisa, nada colou. Finalmente vieram com a pior mentira de todas, que é a ideia do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, que nunca teve lógica, nem prova tem, não tem prova, mas pelo visto não tem nem lógica o tal do golpe do Bolsonaro. Arrumaram isso para prender o Bolsonaro. Não, agora Bolsonaro acaba. Porra nenhuma, tá o Flávio Bolsonaro aí vai ganhar a eleição esse ano. O pessoal tá desesperado, viu que deu errado o plano deles, né? Por que esse pessoal está com essa visão errada? Esse pessoal esperava que o movimento do Bolsonaro fosse um movimento como era o PSDB, né? Ou como é o PT hoje, que é um movimento estruturado de cima para baixo, com lideranças que mandam e coisa e tal, uma hierarquia e coisa e tal, enquanto o Bolsonaro é o contrário, é um movimento de baixo para cima. É uma coisa diferente, é uma coisa nova, que eles não estão sabendo lidar com ela, né? E daí, estou acostumado, que na verdade é o correto, tá? O correto em todos os países civilizados do mundo, a política é feita de baixo para cima, né? São grupos de pessoas que têm o mesmo interesse, que forçam a candidatura e forçam os partidos. Aqui no Brasil é diferente. Aqui no Brasil, como o Brasil sempre foi um país elitizado, né, sempre foi um país colonizado internamente pelos próprios brasileiros, sempre teve as capitanias hereditárias e depois os feudos políticos e coisa e tal. Aqui no Brasil que a coisa era diferente. Aqui no Brasil que você tem essas estruturas como PT, PSDB. PSDB acabou, né, deixou de existir. Mas tem o PSD que tomou o lugar dele, né? Ou seja, esse pessoal tenta
tratar o Bolsonaro como se fosse um fenômeno igual ao deles, e não é, o Bolsonaro é um fenômeno diferente, é um fenômeno autêntico, é pela primeira vez a política de verdade no Brasil feita de baixo para cima, né? Aqui, ó. Há uma ficção em curso no Brasil chamada de novo arcabouço fiscal, que substituiu o finado teto de gastos. Segundo essa ficção, o país está com suas contas em ordem, porque o novo arcabouço fiscal está sendo obedecido à risca. Pois bem, de acordo com o relatório do Marcos Mendes, somente 4% dos 215 bilhões aprovados afetam os indicadores do arcabouço. O que aconteceu? O Lula foi colocando exceções ao arcabouço, exceções ao arcabouço. Não, essa despesa aqui de educação, não, a educação é muito importante, não pode ter limitação no arcabouço, então vamos botar para fora. O problema, meu amigo, é que o arcabouço ele não existe, não é porque estabeleceram uma regra aleatória que não serve para nada. Não, é porque é importante não gastar dinheiro. O Lula, meu amigo, não tá nem aí. O Lula é um burro, ou melhor, o Lula é um cara que quer quebrar o Brasil mesmo. Ele acha que quebrando o Brasil vai chegar no comunismo, né? Então, ele não tá nem aí pra essa porra de coisa fiscal. Ele já falou, qual que é o problema que tinha na inflação dos anos 80? Caramba, bicho, o problema que tinha... O Lula viveu aquela época, ele sabe o caos que era esse negócio, né? É uma maldade do caramba querer voltar o Brasil para a inflação daquela época, mas é o que vai acabar acontecendo, tá? Se o Lula ficar mais 4 anos no poder, eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai jogar o Brasil para os anos 80 de novo, né? Aqui, ó. Mendes cita 3 truques usados pelo governo para maquiar as contas. O primeiro são linhas de crédito subsidiadas que não impactam a despesa primária e, portanto, não consomem espaço do arcabouço. Subsídio para compra de caminhões e não sei o que lá e coisa e tal. Mas isso daí, na prática, no entanto, esses recursos nunca voltam para o Tesouro, sendo utilizados para outros pacotes de bondade. O resultado é o aumento da dívida pública, apesar de não serem uma despesa primária. Ou seja, é um truquezinho para fazer uma despesa fora do arcabouço. O segundo truque é o uso de fundos públicos para financiar programas de incentivo. Esses recursos que saíram do orçamento no passado poderiam ser usados para bater a dívida. E, obviamente, esses gastos não afetam as métricas do arcabouço. Um exemplo disso foi o dinheiro público esquecido pelos correntistas do Fundo Garantidor de Operações, Fundo de Garantia de Operações, usado para turbinar o desenrola, não sei o que lá. O terceiro truque é o crédito extraordinário, gasto que fica fora do arcabouço. Ou seja, inventou um monte de coisa para contornar o arcabouço. Porque na cabeça do Lula é só atender a lei. Atendeu a lei tá ok, porque foda-se, não tô nem aí. Não tem importância o equilíbrio fiscal. O Lula não entende isso como importante. Só que o problema é que isso é importante. É importante porque esse dinheiro gasto a mais causa inflação. E a inflação, para ser contida dentro das metas, o Banco Central força a aumentar os juros. Aí a gente fica na situação que a gente está agora, os juros estratosféricos, um país quebrado, e o Lula ainda não vai nem conseguir se reeleger com isso. Por quê? Poder Data, 63% avaliam que os programas do Lula ajudam pouco ou nada a reduzir dívidas, né? O pessoal estava empolgadíssimo com o Desenrola. Foi o único programa anunciado pelo Lula que realmente empolgou o pessoal, né? O Lula sempre tem esses programas. O Lula acha que ele comandando a economia vai fazer a economia melhor do que o livre mercado. E é um erro, ao contrário, né? O Lula só piora a situação. Aliás, governos de forma geral só pioram a situação. A única maneira do governo melhorar a coisa é se ele diminuir de tamanho, porque pelo menos ele interfere menos na economia e com isso melhora a situação global, né? Mas o Lula não, o Lula quer aumentar, o Lula quer que o governo controle tudo. O Lula acha que ele controlando cada despesa de cada pessoa vai fazer um Brasil melhor. Quando isso é falso, né? A ideia falsa do comunismo que não funcionou em lugar nenhum do mundo. O Mises escreveu um paper sobre isso, né? Por que o cálculo econômico é impossível no socialismo? Eu expliquei nesse vídeo meu aqui, ó, por que o cálculo econômico é impossível no socialismo, lá no canal Ancapsu Classic meu, né? Enfim, isso nunca funciona. Não funciona nem na prática, nem na teoria, né? Mas o Lula insiste nesse negócio, insiste nessa coisa, porque dá poder político para ele. Ou seja, cada vez mais o Lula está fazendo esse monte de merda e não está conseguindo com esses programas dele de tirar da sociedade como um todo para dar para algumas pessoas em particular, ele não consegue resolver o problema, né? Os problemas do Lula são todos assim, tudo que é programa do Lula, o Bolsa Família é tirar dinheiro da sociedade como um todo e dar para algumas pessoas que passam necessidade. O gás do povo, tira dinheiro de todo mundo e dá para algumas pessoas que estão precisando de gás. O programa não sei o que é lá, né? Caminhão e táxi para as coisas, tira de todo mundo. E ainda faz isso através dos bancos, né? Ainda usa os empréstimos de banco para esse negócio. Os bancos nunca tiveram mais ricos do que em governos Lula, nunca lucraram tanto quanto em governo da esquerda, né? Impressionante isso. Enfim, essa é a situação. E aí, isso tudo acaba gerando um problema de inflação e juros altos, né? Aqui, ó, comida cada vez mais cara é o novo problema eleitoral do Lula. Os preços dos alimentos subiram 3,9% de janeiro a maio na cidade de São Paulo. E foi o dobro da inflação geral no período. Como eu já expliquei para vocês, a taxa de juros é usada para controlar a inflação, mas ela tem um limite.
Porque, por exemplo, comprar comida, você precisa comprar. Você não pode... A taxa de juros alta, ela segura a inflação por quê? Porque você, ao invés de comprar, de consumir alguma coisa, você investe isso em títulos para ganhar mais dinheiro no futuro. Né? Tá valendo muito título, vale muito a pena investir em títulos nesse momento, né? Só que isso tem um limite. Se a pessoa tem pouco dinheiro, ela precisa comer. Não tem como você ficar sem comer. Você não vai pegar o dinheiro do seu almoço e botar na taxa Selic, né? Então, o que acontece? A inflação dos alimentos continua crescendo, né? O preço dos alimentos continua subindo. E isso é um problema para o Lula, né? Porque é isso que afeta o mais pobre, né? Que é onde está a base eleitoral dele. Então, de um lado, os programas do Lula não ajudam muita coisa, o pessoal não percebe isso como ajudando muita coisa a eles. E, por outro lado, a comida cara é o preço que é cobrado por esses produtos, esse monte de... Vamos dar para alguém aqui, mas tirar de todo mundo. Você começa a tirar de todo mundo, começa a somar essa coisa toda, né? O resultado final era previsível, eu já venho falando isso desde o início. O Lula vai quebrar o Brasil para se reeleger, para tentar se reeleger. Não vai conseguir se reeleger, mas quebrar o Brasil ele vai conseguir sim, pode ter certeza. Mas olha só, isso não é motivo para não votar no Flávio, tá? O Flávio é a melhor resposta que a gente tem sobre isso. Ano que vem vai ser um ano duro para o Brasil? Vai, economicamente vai. Mas com o Flávio presidente, a perspectiva é que pelo menos a partir daí a coisa comece a melhorar. Se reeleger o Lula, é pior ainda. Vai ser uma merda, mas não só isso, como o Lula não vai querer consertar isso, vai querer empurrar a coisa com a barriga para deixar para o próximo presidente em 2030, mais 4 anos de ladeira abaixo. Sabe-se lá se a economia vai resistir, se não vai voltar a hiperinflação aqui para o Brasil, né? Enfim, que bom que o Estadão agora percebeu alguma coisa que eu já venho falando há um tempão aqui no canal, né? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.